Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um De Frente com a Notícia, dando sequência a essas entrevistas com os pré-candidatos, não, agora são todos candidatos a deputado estadual, deputado federal aqui da nossa região e também fora da região. Por exemplo, hoje conversa com a gente mais uma vez aqui o Coronel Paganoto. Como é que vai, Coronel? Tudo bem? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder conversar. Tô correria, né? A correria, mas não é hora de estar cansado não, né? Não, agora porque ainda falta mais uns 50 dias de correria aí. É agora que a coisa começa oficial. Aliás, próximo agora dia... Agora é o sprint. A partir do dia 16 que começa o oficial. Mas rádio e TV começa no final do mês de agosto, é isso? Eu vou falar a verdade para você, assim, como eu tenho feito desde o ano passado o foco, principalmente em podcast, internet, digital... Tá mandando bala. Não paro e não vou parar porque não há restrição nesse tipo de... Podcast não? Não tem restrição nenhuma. Rádio e TV sim. Agora rádio, a partir do dia 5, né, ontem, hoje é 6? No dia 5... as rádios já estão bloqueando tudo. Não, eu estou fazendo ainda, pelas informações que eu tive aqui da Alessandra, que é daqui do cartório eleitoral, até o dia 14. Então, 14. A gente acha estranho, porque a gente tem um jurídico que é especializado em eleitoral, a gente consultou e ele falou, não há problema também até o dia 14. O dia 14, mas as rádios já estão bloqueando tudo e nós tínhamos várias entrevistas marcadas, o pessoal ligou, o jurídico orientou para não fazer. Então a gente já percebeu que tem que focar na internet, porque rádio e TV está cada vez mais difícil. Rádio e TV vocês vão ter agora aquele tempo, qual é o seu partido mesmo? PL. PL, certo? O PL, bom, mesmo sendo um partido grande, o maior partido inclusive, vocês vão ter aí pouco tempo, né, para falar. Oi, tudo bem? Eu sou o Coronel, oi, tchau, né? Por isso, e meu nome é grande, né? Coronel Paganoto, já acabou o tempo. Acabou. É isso que você vai ter mais ou menos? Deve ser. Não dá para explicar. Eu falo a verdade para você, como é minha primeira vez, eu não fico correndo atrás dessas coisas, porque não vai mudar, entendeu? O partido já deve ter feito toda a divisão, faz os cálculos, tem essa galera que é muito experiente com campanha. Não adianta eu ficar preocupado com isso. Você não acha que ajuda um pouquinho, pelo menos um voto aqui, um voto ali? Ajuda, né? Mas não é você correndo atrás que vai mudar o planejamento de um partido todo. Não, quanto a isso não. Então, essa questão do que o partido vai fazer para cada um dos candidatos, eu deixei na mão deles, vamos dizer assim, não fui atrás e estou correndo. Como eu tinha te falado, ontem eu fiz palestra aqui na turma de Direito na FAM, e de manhã eu fiz palestra num colégio adventista. Como é que está sendo a sua receptividade? Porque são jovens. Você tem uma certa idade, você não é um jovem. É um jovem garoto, um jovem senhor, vamos colocar assim. Você está batendo nos 50 e pouco? Cabeça branca, 53. 53. Eu fiz 53 há 2 semanas. Então, você está falando para os jovens de 20 e poucos anos? Não? Nos colégios, nas ETECs, colégio público, e que nem esse que eu fiz o adventista, eu converso com jovens de 16 a 17. Certo. Como é que é a sua receptividade? Porque eu imagino, pelo menos, dependendo, obviamente, do segmento, que tem um monte de universidade aparelhada, você sabe disso. E você sendo do PL, não seria muito bem recebido. Está sendo bem recebido? Se você olhar na minha rede social, as fotos, eu sou surpreendido até por adolescentes me pedindo para fazer autógrafo na camiseta. É um negócio louco. Que bom. Mas o porquê? Por quê? Porque, primeiro assim, eu não sei se você tem algum envolvimento de conhecimento das ETECs. Por que eu escolhi ETECs? Eu faço qualquer uma que me convidar. Mas eu foquei nas ETECs no início porque é impressionante como nas ETECs você percebe uns jovens com vontade de ser alguém. De trabalhar. Com vontade de ter curso técnico, né? Não, é com vontade de ter uma profissão. Você vai lá, primeiro que eles têm cursos específicos, por exemplo, tem o jurídico, tem o de mecânica, tem o de marketing, tem o de administração. Então, apesar de ter aquele ensino cartesiano, ao mesmo tempo eles já vão começando a plantar na semente deles o direcionamento para esse tipo de carreira. Então, quando você vai conversar com essa garotada, eles já estão pensando em trabalho, eles estão pensando qual faculdade fazer.
E cara, é só tendo a experiência. Você entra numa ETEC dessa, você vai conversar, o pessoal para e te ouve. Eu tenho uma técnica, tanto que eu vou de camiseta, vou de tênis, normalmente é tênis legal que a garotada curte, para criar conexão. Porque a minha palestra ela é vocacional. Eu vou falar sobre carreiras policiais, carreiras militares e um pincelado sobre coisa jurídica. Você também é advogado? Sou. Certo. A minha especialização é processo penal. E eu gosto de colocar na cabeça deles a teoria da árvore dos frutos envenenados, que é o que está sendo utilizado hoje pelos grandes criminosos do nosso país para acabar com para dizer que é inocente só porque apodreceram uma prova. Exatamente. Então eu vou e explico essa parte jurídica para eles entenderem o quanto a gente está sendo feito de trouxa. Você tem bandido que foi pego com a mão na massa e fica falando que é inocente. Então eu preciso explicar para eles como funciona o processo penal em relação à prova ilícita e à teoria da árvore. E a justiça aceita isso. Porque a gente já viu vários exemplos de pessoas que foram presas, traficantes de cocaína, 200 quilos de cocaína num avião. Ah, mas não teve autorização para fazer busca e apreensão. Então a prova é ilegal, não vale. O cara sai pela porta da frente. E o problema não é... Eu até digo o seguinte, eu não sou a favor da prova ilícita. Porque a prova ilícita ela pode ser feita de duas formas. Ou você comete um crime para produzir a prova, ou você não segue o rito previsto na lei para a produção da prova. É o que acontece. Isso. Então, eu uso na sala de aula para essa garotada, o principal exemplo que eu dou da prova ilícita é a confissão mediante tortura. E eu dou o exemplo de policiais que pressionam psicologicamente o indivíduo, porque eles já tiveram a denúncia de que esse cara tem droga em casa, e depois da pressão muito forte na cabeça dele, ele vai lá e entrega uma grande quantidade de droga. E aí, eu falo para eles, se esse cara conseguir comprovar que esses policiais fizeram essa pressão na cabeça deles, o crime de tortura, ele prevê a pressão psicológica. Se o juiz entender e tiver prova de que houve essa tortura, a prova da confissão do traficante, ela é uma prova ilícita porque foi adquirida mediante tortura. E não pode ser utilizada judicialmente porque foi uma prova... Se fosse só isso, beleza. Porque o que eu teria nesse processo depois? A prova da localização da droga, a prova da constatação que aquele pó branco é cocaína, e eu teria uma pessoa com 400 quilos de cocaína dentro de casa. Eu daria seguimento daí para frente, eu só deixaria de lado a confissão. Então eu conseguiria chegar numa condenação pelas outras provas. Só que a teoria que adota no Brasil, que é a da árvore dos frutos envenenados, uma prova podre apodrece as boas. Todas e anula o processo. Mas eu vou te falar uma coisa, você acha que vai concordar comigo? Quando aconteceu lá atrás, quando eu falo explicitamente, Manuela Dávila contratou Delgatti para fazer as escutas do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol. Teve uma conversa com o juiz, com o procurador, e que acabou anulando a Lava Jato, em parte, você lembra bem disso. Foi uma prova obtida de uma maneira ilegal, mas que foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal. E aí? Então, é o tipo de coisa que a gente não consegue explicar em faculdade. Estou tentando que você explique para mim. Não, hoje... Falei alguma bobagem? Não, eu dei aula há 15 anos de processo penal. Tá. Perto dessas pessoas que estão nos tribunais, eu sou um minúsculo conhecedor, vamos dizer assim, porque eles são as grandes cabeças jurídicas desse país. São mesmo? São porque eles conseguem defender sempre a teoria que eles querem. E para você defender uma teoria que você quer, você tem que ter a capacidade de escrever sem deixar brecha. Esse é o problema. Hoje, o ordenamento jurídico brasileiro, ele está tão inchado, tão complexo, que você pega grandes juízes, promotores, advogados que são doutrinadores... Incorruptíveis. Os grandes juízes, não estou dizendo que todos fazem isso. Mas o que a gente pensa é que às vezes uma amizade muito íntima com advogados e juízes que podem até interferir no resultado de uma sentença. Se isso não existisse, não tinha CNJ.
Se isso não existisse, não estariam discutindo em Brasília a acabar com a aposentadoria compulsória como a maior pena para essa categoria. Parece que acabou agora. Então, mas o grande problema... Você vê que eu interrompo você toda hora, né? Não tem problema. O grande problema qual que é? O grande problema é que é o seguinte, você pega um cidadão com 450 quilos de pasta pura na casa dele, ele quebra a prova porque o policial... Se um policial der um tapa na cara dele, ele passar por exame de corpo de delito, der a lesão, a abordagem foi feita mediante abuso de autoridade e lesão corporal. Acaba com a prova, já dá a abordagem até o final. Esse cara, se ele tiver um bom advogado, vai bater lá, teoria da árvore dos frutos envenenados, vai apodrecer o processo, só sai dessa ocorrência o policial indiciado em abuso de autoridade e lesão corporal. E o traficante nem responde por nada. E a droga vai para onde? Vai queimar, né? Mas teve... Queima. Eu sei, mas veja bem, você teve o fruto de uma operação que foi feita ilegalmente. Então, aconteceu. Na verdade, não é que a operação foi feita ilegalmente. Houve algum tipo de cometimento de crime durante a operação. É difícil ser policial hoje em dia, né? É terrível, porque quando eu dou aula para esses adolescentes, dei essa aula ontem na faculdade, eu disse para eles o seguinte, que se eu hoje fosse um advogado da facção, e eu tenho certeza que isso está acontecendo, porque a teoria da árvore, ela era muito utilizada nos grandes tribunais. Era advogado com capacidade, entendeu? De persuasão, vamos dizer assim. Ele conseguiria fazer um juiz enxergar essa falha na produção da prova e com vontade de apodrecer um processo. Você não enxergava isso nos processos dos pobres, ladrão. De biqueira, cara andando armado, vendendo 30 papelote. Ninguém estava nem aí com prova ilícita nesses casos. Era condenação, reincidência, pau. É a máquina da primeira instância. A juizada sabe que a grande maioria desses criminosos são criminosos reincidentes e é o dia a dia. Polícia vai, enquadra, tá com droga, tá com arma, troca tiro, é assalto, beleza. Onde estava acontecendo as anulações de processo? Crimes de desvio de dinheiro, grandes crimes de tráfico, chefão de quadrilha. Então, não era algo que a gente via no chão de fábrica, vamos dizer assim. Só que hoje, como isso começou a se repetir muito mais, a anulação de processos, ao ponto de uma excelência falar em público o quê? Lembra de uma frase que uma excelência falou assim, a polícia que prende mal? Lembro. Então. A excelência é o senhor Lewandowski. Então. Quando ele fala a polícia prende mal, não pode ser em quantidade, porque se ele olhar qualquer estatística da quantidade de bandido que as polícias prendem, ele está entrando em contradição. Se ele fala que prende mal, é porque estão deixando nos processos alguma falha na produção de prova e, ao invés da justiça ter interesse em manter na cadeia um criminoso perigoso, ela usa da técnica jurídica para soltar. E aí é problema, porque ou a gente muda o processo penal e a lei, e aí o que eu defendo? Eu não vou achar ninguém que defenda essa tese. Por quê? Porque o dinheiro que tem por trás do crime tem a ver com uma estrutura que propicia tudo isso. Então, vou fazer um paralelo só para você entender. É bom ter um monte de recurso? Claro que é. Toda vez que o advogado vai entrar com recurso, ele pede um dinheiro. É bom ter um monte de direito para o preso? Claro que é. Se o cara precisa de um direito, ele pede para o advogado. Paga o advogado. Então, todos os processos com milhares de possibilidades, eles fomentam todo um sistema de dinheiro. E aí eu digo para você o seguinte, eu não sou contra ser proibida a prova ilícita, porque eu ia defender que você poderia praticar crime para combater o crime. Eu seria um puto idiota. Eu sou policial. Você não combate o crime fazendo o crime. Eu não vou concordar com isso. Lógico, também não. Mas as outras provas que não foram produzidas mediante crime, elas têm que continuar tendo valor jurídico. Não destruir tudo. Porque quando você destrói tudo, aquele cara que estava com 400 quilos de cocaína na casa dele,
No dia seguinte, que foi anulado o processo, ele volta a ser réu primário, não consta no DVC dele o processo de tráfico e dali 2 meses ele é candidato. E vai falar para todo mundo que ele é inocente. E ai de você se você falar que ele é traficante. Porque como ele não foi condenado, se você imputar ele o crime, você vai responder. Ter que responder por injúria, difamação, entendeu? E outras então, coisas. Cara, tem um exemplo... Acho que eu posso falar, né? Não sei, se você for pra cadeia, eu não vou te visitar, não. Não, mas você Cuidado. é advogado, você me defende. Pô. Não. Nessa história toda, que nem do presidente da República. O presidente da República foi condenado em 3 instâncias. Vamos lá, todo mundo sabe disso. Você sabe, o Brasil todo sabe. Aí, o que aconteceu? Você sabe da história, o CEP estava errado, segundo lá o Fachin, e esperou até ele completar 75 anos para isso acontecer. Aí, como de repente teria que voltar tudo a estaca zero, tanto em São Paulo como em Brasília, que é o CEP correto, segundo, depois de 5 anos, né, de tanto 500 dias na cadeia e tudo mais, ele não teve a inocência decretada. Sim, o crime prescreveu pela idade, por outras coisas e tal. Ele continua, para grande parte da população, sendo um condenado, que foi descondenado. Mas você não, eu falo aqui, de repente, pode até sobrar para mim qualquer dia. Eu não falaria. Mas exatamente por isso. Por quê? Porque ele não foi absolvido. Isso. Né? Ele não foi absolvido. Não. O crime prescreveu. O processo foi anulado. Voltou, prescreveu, foi anulado, voltou a estaca zero, então ele é réu primário. É isso aí. Pela Constituição, o termo técnico, ele ainda é inocente. Tá. Tanto que o dinheiro que foi recuperado, por exemplo, de toda a corrupção que aconteceu na época da Lava Jato, muito desse dinheiro foi aí, inclusive, para os cofres públicos, né? Voltou, e alguma parte voltou até para alguns bandidos, você sabe dessa história também. Sim. E a última crítica que eu fiz aqui... Você concorda que, ao invés de anular, se eu não quero seguir a linha do meu raciocínio, que é anula só a prova ilícita e continua com as que são lícitas, não, isso não serve. A gente quer manter assim. Então não anula. Você cancela esse processo e reabre ele novamente, conduz toda a investigação e apuração novamente. Do jeito que você está falando, sim, mas no caso do presidente que eu falei agora... Eles não fazem. Quando eles anulam, acabou. Acabou, você está ali. Livre. Então, deixa para trás o que aconteceu o crime. Mas veja bem, daí eu... Como esse país vai ser justo assim? Então, eu fiz uma crítica a Gabriela Hart também, que ela entrou depois do Sérgio Moro, que ele virou ministro da Justiça do Bolsonaro e tal, condenou o Lula. Aí teve aquela história do dinheiro que foi devolvido da Petrobras, que seria utilizado para fazer uma fundação. Eu achei a ideia sensacional, maravilhosa, mas foi considerada ilegal porque bateu de frente com o Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal e tudo mais. De fazer uma fundação de combate ao crime, principalmente a corrupção, com o dinheiro da corrupção, que eram 2 bilhões e alguma coisa. Ela foi condenada, não, ela foi suspensa 2 anos. Então, e só para te explicar a primeira pergunta... Vai explicar isso para quem não entende. Então, como é que a primeira pergunta que você fez, olha que interessante, porque você me perguntou por que uma prova ilícita foi aceita quando foi, no caso quando ela foi do interesse. Do Deltan Dallagnol. Olha que interessante. Se você pensar na doutrina pura da teoria da árvore dos frutos envenenados, olha, pessoal, eu estou falando isso porque eu fiz especialização em processo penal na escola da magistratura, não foi na polícia, não. Eu me tornei especialista em processo penal no ninho dos magistrados. Eu fui fazer o curso lá. Não foi na polícia que eu aprendi processo penal. Eu aprendi na magistratura. Foi lá que eu defendi minha tese, no curso. Então é assim, ó. Foi essa a sua tese? A minha tese foi de cumprimento de mandado de busca e apreensão por policiais militares. Porque existe uma grande força que defende que policial militar jamais pode praticar atos... por determinação judicial, atos cautelares. Eles querem que fique só na mão da Polícia Civil. Polícia Civil. E eu não defendo isso. Você concorda? Não concordo. Não concordo. Não concordo porque assim, o juiz ele pode mandar qualquer um cumprir uma ordem dele. Uma polícia municipal, a polícia militar, a polícia civil. A diligência é do juízo, não é do inquérito. Se o delegado requer um mandado de busca, eu não concordo de um juiz mandar um policial militar cumprir, porque a autoridade que está pedindo aquela diligência é um delegado de polícia. Há interesse nele
dele no cumprimento dessa diligência por algo que ele quer descobrir no inquérito que ele está tocando. Mas se durante a fase processual ou qualquer incidente cautelar que chega a informação ao juízo e um juízo quer determinar uma diligência sem ser do inquérito, ele vai determinar quem ele quiser. E você vê no país inteiro um monte de cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado por juízes a policiais militares e não há vício nesse cumprimento. Então é disputa de poder. Com certeza. Disputa de poder e você fala assim, também você está defendendo a tua categoria. Se você pegar o meu relatório da minha tese, eu não defendo que a polícia militar cumpra mandado. Eu defendo que o juiz tenha autonomia para determinar quem ele quiser. Eu vou dizer uma coisa para você. Determinadas apurações de policiais militares, apesar da gente ter uma corregedoria extremamente rígida, a corregedoria da PM a palavra certa é embaçado. Quando eles metem na cabeça que eles vão investigar policial militar, eles colam até chegar. Então, apesar de ter uma corregedoria muito rígida para a polícia militar, se um juiz tiver com alguma apuração na mão, um Ministério Público, um GAECO, que ele não quer que policiais militares cumpram a diligência porque envolve policiais militares, por que ele não pode determinar a Polícia Civil? Mesmo num inquérito policial militar. Se ele quiser, ele manda cumprir o mandado de um policial civil. Tá certo. É isso que eu defendo. Tá gostando da aula? É uma aula que nós estamos tomando. Tô falando com o nosso telespectador lá. Mas eu não te respondi sobre ter aceitado a prova ilícita que você me contou o caso. Você responde daqui a pouquinho, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial. Eu vou até anotar, não esquece da gente voltar com essa, porque depois eu quero retomar aqui a árvore dos frutos proibidos. É sobre isso. Também a respeito do juiz, se de repente ele pode sofrer uma interferência ideológica nas suas decisões, coisas do gênero. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, estamos de volta aqui pela nossa TV Notícia, canal 524, de frente com a notícia, de frente com o Coronel Paganoto. O assunto realmente está muito bom, dá pra gente falar sobre muita coisa, só não estamos falando de política, né? De repente você veio aqui para fazer, entre aspas, não é campanha, porque você não está fazendo campanha, você está mostrando quem é você, qual é o seu pensamento, aquilo que você quer. Se alguém gostar de você, que vote em você. É mais ou menos isso. Não estão pedindo voto, não tem nem número seu nada aqui, certo? Inclusive, nessas palestras que nós citamos no início, tanto de direito na faculdade ou com jovens nas escolas, eu não cito uma palavra de política, nem que sou candidato. Nada. Mas você cria conexão por empatia. Pelas ideias, exatamente, pelas ideias que tá. Bom, Coronel, a gente estava falando a respeito da árvore dos frutos proibidos. Isso você estava terminando aí uma reflexão. A pergunta que você me fez, por que num determinado fato que você contou, aceitaram uma prova ilícita? Então é o seguinte, essa teoria, ela era pura. Não se aceita prova ilícita. Ponto. Aí começaram a criar jurisprudência, doutrina, dizendo o seguinte... Era essa que a gente ensinava nas faculdades, tá? Nas escolas. Olha, se não houver nenhuma forma de produzir essa prova, e essa prova, quando você colocar os bens jurídicos tutelados, ela está protegendo um bem jurídico muito mais importante tutelado, ela pode ser aceita. Então eu vou te dar um exemplo prático. Você grava uma conversa telefônica sem ciência do terceiro para comprovar que não foi você que matou fulano, e sim o que está do outro lado do telefone. O bem jurídico tutelado que você está tentando proteger é a liberdade. Quando a gente fala em bem jurídico tutelado, o mais importante é a vida. Em segundo plano vem liberdade. Em outro plano mais abaixo está a privacidade. Quando você comete o crime da interceptação telefônica ilegal, o bem jurídico que você, vou falar uma palavra para chocar, tá? Estupra, é o da privacidade. Então, começaram a construir teses dizendo o seguinte, como esse cidadão que estava acusado por homicídio não tinha condição nenhuma de provar que não foi ele que matou,
Ele gravou na casa dele essa conversa sem autorização da outra parte e sem autorização judicial, ele praticou um crime de interceptação ilegal. Sim. E apresentou em juízo. Essa prova não deveria ser aceita. Mas quando você analisa os bens jurídicos, ele está defendendo a liberdade dele em troca de estuprar a privacidade do outro. Nesse caso, em que a privacidade é bem menor do que a liberdade, o juiz pode aceitar. Quando você pega a linha mestra da teoria da árvore dos frutos envenenados, qual era ela? Não se aceita a prova ilícita, é tão ruim que ela apodrece tudo. Aí vem uma galera e começa, peraí, meu, vamos autorizar quando o bem jurídico tutelado não é tão importante, era o único meio de prova. Em algum caso, precisar ajudar alguém e escrever essa tese. Você me fez lembrar de um aceite da Carmen Lúcia na última eleição, que foi tomada uma decisão ilegal do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral contra o Bolsonaro na época, e ela disse, olha, só dessa vez. Não sei se você lembra, eu lembrei desse fato, porque ela sabia que era uma coisa que ia contra os princípios, que ia contra a lei, que ela tanto defende e tal, não sei o quê. Olha, dessa vez tudo bem, mas da próxima não. Você entendeu? Isso. Você lembra desse caso? Mas você está falando alguma coisa vem na minha cabeça. Faz 4, 5 anos atrás, foi antes da eleição. Qual é o problema? O problema é formar os novos operadores do direito. Porque você pega a doutrina padrão de aula e você não consegue dar aula na faculdade. Porque hoje a grande massa está acompanhando as coisas políticas. Você pega a gente que não é ainda da área de direito, não tem dinheiro, mas esse caso que você está contando, ele ouviu, ele acompanhou. Tá sabendo. Então ele levanta a mão na sala de aula e fala assim, mas professor, na prática não foi isso que fizeram, a decisão foi outra. Aí você não tem o que responder, porque o que você estudou e o que era padrão na legislação jurídica... Mas isso não é interpretativo, coronel? Aí a gente volta porque eu te falei no início. O ordenamento jurídico nosso é tão gigantesco, tão cheio de coisa, que fica muito fácil para escritórios de direito, de advocacia, para ex-juízes, ex-promotores, atuais advogados, criarem teses doutrinárias que são utilizadas nas decisões. E eu construo aquilo que eu quiser, basta eu pagar pelo parecer que me interessa. Aí você vai pegar um parecer dizendo que uma reunião de um monte de pessoas reivindicando algo chama manifestação. E que se eles quebrarem alguma coisa é dano ao patrimônio, privado ou público. Mas não deixou de ser manifestação porque é um direito constitucional. E você pega um outro grupo que basta eles quererem, eles transformam a mesmíssima coisa em ato terrorista ou golpe de Estado. Viu? E você não consegue explicar isso numa sala de aula. Então, porque até certo tempo atrás, eu acredito que depois da internet, dos smartphones e tudo mais, todo mundo está ligado no que está acontecendo. Eu falo exemplos, né? É até chato falar isso de novo, né? Que hoje em dia a gente conhece todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso começou a acontecer quando o PT assumiu o poder em 2002, quando começou o mensalão, Joaquim Barbosa, aquela época toda. Ninguém sabia quem eram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então todo mundo ficou ligado nesse tipo de ação, né? Que de repente vem acontecendo. Agora me fala uma coisa interpretativa. A Constituição, por exemplo, ela pode ser interpretada? Ela é o tempo todo. Então, mas não é para ser, porque o que está escrito lá é para ser seguido, não é para ser seguido o que está escrito, não para interpretar o que está lá? O que é para ser é o que quem tem o poder da caneta decide, meu amigo. Por exemplo, você agora está se candidatando já a deputado. Vai que você entra. Tá. Você entrou. Aí tem uma cláusula, acho que é 55 da Constituição, que você é inviolável por quaisquer, olha a palavra, quaisquer palavras, também já caiu. Então, quaisquer palavras, votos, tal, não sei o que, tal. Quaisquer, não dá para interpretar quaisquer. Então você pode xingar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito mais no 55. Você pode, então, nem eu, porque você viu o que aconteceu com o Silveira tal, e tantos outros, que de repente já...
Mas veja bem, você posso, subo na tribuna e falo o que eu quiser. A tribuna foi feita para isso. Mas não é isso que acontece. Então, você pode ser processado. Quem está acompanhando esse programa aqui deve estar percebendo que em alguns momentos eu dou uma parada para responder. Porque eu estou com o meu cérebro... Sobra para você. Meu cérebro está 500 por hora aqui, pensando exatamente como eu vou colocar as minhas palavras para eu não ser exatamente explícito em coisas que eu penso. Nesse caso aqui, da liberdade de expressão. Não tem. Já era, isso aí esquece. Então a gente não está numa constituição, numa democracia plena? Claro que não. Mas... Claro que não. Eu sei que não, mas então, como é que você explica isso? É só acompanhar a realidade atual do país. É só acompanhar. Mas o problema é o seguinte, você, me esclareça se eu estiver errado. Na sua cabeça você culpa mais os ministros que estão deixando chegar a esse ponto, interpretando de forma que gera a dúvida em você. É isso. Também, não só ministros, a gente vê também juízes, né? Isso, vamos falar de forma generalizada o judiciário. Hoje você te incomoda muito a classe do judiciário que está usando da interpretação para distorcer coisas que a vida inteira foram claras. Acabou. Cláusulas pétreas. Isso, beleza. Você sabe, né? Eu vou falar para você que eu tenho mais decepção. Não é nem com eles. Ah, sim. Aí eu vou chegar antes de você falar. Porque é um dos poderes. Você tem o judiciário, legislativo e executivo. Quem era para fazer esse tipo de contestação? Peraí, vocês estão fazendo as coisas de um jeito errado. Não é assim que é para fazer. Tudo bem que vocês são juízes e tal. Aliás, tem essa história da indicação também. Isso é um absurdo. Que não tem aí a meritocracia. E eu falo, desculpe interromper, mas já falando de outra coisa. Para ser advogado, demora tempo, custa dinheiro, é difícil, não é? Para você fazer o exame da ordem, é mais difícil do que o curso todo, não é verdade? Aí, de repente, você fala, não, eu vou prestar concurso, eu quero ser juiz. Pô, você tá ferrado, vai estudar pra caramba, tal, para ser aprovado. Os mais difíceis do país. Juiz, tal, não sei o quê, tal. Se você não for amigo do rei, você nunca vai ser indicado para alguma corte superior. Eu já defendi em podcast que a Suprema Corte ela deveria ser composta pelo desembargador mais antigo de cada estado. E aí não importa, aquele cara é o mais antigo do estado, ele assume a cadeira no... Você veja bem, nós temos exemplo, eu posso dar, você não precisa falar. Dias Toffoli entrou com 45 anos, vai ficar até 75. O Alexandre de Moraes, indicação, hoje ele deve ter 59, não tem 60 anos, vai ficar até 75. Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso lá atrás, vai ficar até 75, hoje ele é o decano. Escapamos agora do Bessias, que não tinha nem 50, né? E de repente se fosse, o Lula falou que vai indicar ele até o final do mandato dele, ele vai colocar o cara lá, segundo o Lula, né? Vai ficar até 75 anos. Tá errado. Tá errado. Né? O cara, em primeiro lugar, o cara para chegar numa posição dessa tem que ter no mínimo 60 anos de idade. Vai, só para dizer, mais ou menos. E tem que ser por meritocracia. Do jeito que você falou, eu não tinha atentado para isso, mas é uma... O problema da meritocracia é a mesma meritocracia na área da segurança pública. É uma sala fechada, onde meia dúzia decide se você tem mérito ou não. Não pode colocar a câmera que nem o policial tem que usar? Você assina termo de confidencialidade para participar da reunião. A meritocracia no nosso país não é meritocracia quando não tem os critérios objetivos definidos. Meritocracia que é resultante de reunião de pessoas continua com o mesmo problema de o apadrinhado. Sim. Então, eu não sou a favor da meritocracia. Para você acabar nesse caso, que seria a escolha de juízes da Suprema Corte, eu entendo o seguinte, é sempre o desembargador mais antigo do Estado. Por quê? É o cara que tem maior experiência na judicância, naquele Estado. Quanto tempo que ele já está lá? Não vai dar margem para ninguém escolher nada. Chegou naquele momento, o cara de São Paulo está aposentando porque ele chegou a 75 anos, quem é o mais antigo é o próximo. Acabou. Não tem, você não sabe que partido que ele é, porque falar que o pessoal não tem partido é o mundo de Bob. Então você não ia ter como escolher nenhum tipo de viés. É questão de tempo de magistratura. Sempre falando no tema que eu vou abordar agora rapidinho, porque tem várias coisas para a gente conversar aqui.
Você acredita? Mas você não me deixou responder de quem que eu tenho decepção. Então vai, de quem eu não tenho decepção em relação aos magistrados e nem em relação ao legislativo. Não, porque eu não acredito que eles vão conseguir fazer o que no caso esperam. do senador? Não vão. Nunca. É um sistema. É um sistema. Nem com uma mudança, por exemplo, agora. Não vai. É todo mundo. Chega lá, o cara muda. Não é que muda, todo mundo depende de todo mundo. E tem medo. Porque é os caras que têm poder de decisão. Tudo bem, você tem medo só se de repente você fosse morto, ou então vão matar a sua família. Não. Se o cara de repente não tem rabo preso, não deve nada pra ninguém, medo do quê? Então eu vou falar um negócio pra você. Você, no seu processo de candidatura, alguém faz uma denúncia que um material teu foi abandonado num lugar onde tinha que ter retirado no horário, não retirou. Você acha que isso não pode acontecer até por um inimigo político? Lógico que acontece. Aí você fica inelegível. Eu sou da época, você também das cartas apócrifas. Não tinha essa de internet, não tinha nada. O cara colocava uma carta, jogava. Aqui em Americana aconteceu mesmo. O atual prefeito sentou na cadeira, só que não assumiu. Porque essas cartas apócrifas, naquela época o pessoal colocava, né, na noite, na madrugada toda, tal, não sei o quê. O cara estava eleito, perdeu por poucos votos. Nossa, até o cara explicar, e explicou depois, já passou a eleição, o outro cara já estava eleito. Nós estamos falando de santinho, de divulgação. Agora imagina o resto todo de auditoria em cima da sua prestação de contas, de emendas e de uma série de coisas. É assim, o que prevalece no nosso país hoje, é triste falar isso, mas todo mundo querendo viver em paz, sem guerra. É mentira o que eu estou falando? Mas quer. Não é. A guerra ela é retórica em fase de eleição. Depois se acalma tudo e fica todo mundo 3 anos tentando viver em paz. É que qual é o problema? Tem gente tão estúpida de gananciosa, tão criminosa, que ele perde a noção, vai gerar denúncia e aí o foco vai. Aí você vai ver que vai aparecer uns... E isso antigamente eram uns negocinhos pequenos, agora é tudo do bilhão. É tudo bilhão. Aí ficam de olho. Passa uns meses, já vai sair outro podre, vão virar tudo pra cá. Esse cara, graças a Deus, me esqueceram. Dali 3 meses, quando você vai ver, ele tá num palanque de novo. Entendeu? Então, é assim, eu não me decepciono com os políticos e com os magistrados. Com quem você se decepciona? Com o povo que vota? Com o povo que na rua você vai conversar e você fala assim, não tem cabimento transformar uma mãe de família que estava fazendo uma manifestação indignada numa pessoa com 20 anos de cadeia. Porque traficante com 1 tonelada não pega isso de cadeia. Assassino, quanto mais, não pega isso de cadeia. Ladrão de banco não pega isso de cadeia. A mulher foi lá no STF Brasília fazer manifestação e tomou 20 anos de cadeia. Ninguém poderia concordar com isso. Eu posso ser de esquerda, quero que entre no governo fulano de tal, acho que não deveria ter propriedade privada e a gente distribui tudo para todo mundo. Dane-se, não precisa trabalhar para ter as coisas. Espera que o governo vai te dar. Você quer pensar assim? Legal. Você é um puta de sem noção do que é o mundo real. Alienado. E tem direito, porque se eu quero liberdade de expressão, tenho que querer também liberdade de pensamento. Tá. Eu não posso condenar uma pessoa alienada que queira pensar assim. Pode pensar à vontade. E vote em pessoas que pensam assim. Vocês são tudo, diria minha mãe, a mesma laia. Agora, você enxergar uma injustiça, independente da cor da camiseta, e fazer de conta e você que nada bater tá palma, porque a narrativa é boa para nós, você é desumano. Porque quando a gente fala sobre justiça com as pessoas, isso não era para ter partido. Exato. Porque você tá colocando idoso, pai, mãe de família que estava ali fazendo uma manifestação. E você que está batendo palma fez manifestação muitas vezes. Mas aí eu vou pegar e vou um pouco mais longe, eu sei que a gente vai terminar esse bloco. Isso tudo é intencional, coronel. Sim, é a guerra. Feito lá atrás, a partir do momento da ideologia que veio desde Fernando Henrique Cardoso. Vamos falar o seguinte, você lembra, obviamente, da época do Tancredo Neves.
Eu tinha 20 e poucos anos de idade. Foi a primeira vez que eu me liguei na política. Eu falei, o que está acontecendo nesse Brasil? Direta já, Anhangabaú, né, aquela coisa toda, tal. Ali era todo, não tinha um partido de esquerda, um partido de direita. Acho que eram todos contra o que estava acontecendo, porque, na verdade, que nem eu falo, a ditadura, ela aconteceu a partir do ato institucional número 5. Sim. Porque antes foi uma briga que foi pedida, inclusive, pela própria população, pelos jornais, pelo Globo, inclusive, para que o exército fizesse alguma coisa contra a ditadura do proletariado que já tinha chegado em Cuba, que já tinha chegado em alguns países, estava chegando aqui no Brasil também. O pessoal sabia que ia dar ruim, estava vendo. Naquela época da ditadura. Depois o pessoal acabou gostando, tal, não sei o que, ato institucional número 5 e tal, até que chegou aí a redemocratização, anistia geral e restrita, tal, 1983 e tudo mais, aí que chegou Tancredo Neves, que eu estava falando para você. E muita gente começou naquela época, né? Inclusive eu participei, porque o estudante é uma mercadoria, você sabe disso, né? Dependendo da sua faixa etária, você é revolucionário, quer mudar o mundo, visionário, aquela coisa. Mas você fala, não é bem assim, né? Ali existia um projeto criminoso de poder, que foi realizado, que demorou para acontecer o socialismo aqui que seria implantado nos últimos 30 anos e nós chegamos perto, está perto disso, né, de ser plenamente concretizado. Se o atual presidente ganha mais uma vez, você pode ter certeza que a gente vai ficar muito próximo disso, se é que não, né? Então você veja bem, isso foi planejado lá atrás, para fazer a cabeça desse povo todo pensar dessa maneira, é dividir, né, pretos contra brancos, pobres contra ricos, né? Gays contra héteros, né? E acabar com a família, acabar com a sociedade do jeito que de repente ela foi instituída, para chegar num ponto onde uma mulher de 20 e poucos anos, 30 anos, com filhos, escreve lá uma frase do ministro do Supremo Tribunal Federal que esculachou um manifestante em Nova York, perdeu o mané, numa mola. Ela foi lá, escreve isso, pega 20 anos de cadeia, um pouco menos, você sabe disso, né? E todo mundo aplaude, todo mundo da esquerda. Então, isso foi feito na cabeça desse povo lá atrás. E eu vou chegar daqui a pouquinho e perguntar para você das universidades federais. Intervalo, a gente volta já. Mas você pode falar, você quer terminar aqui agora, dá tempo? Não, você que não, manda, você, não, eu não mando nada. Eu sou militar, aqui eu sou subordinado. Não, se você quiser. Eu ordem. Que isso. Então tá, vamos pro intervalo comercial, o papo tá bom aqui. Esse é um tipo de programa que de repente a gente poderia fazer mais vezes, não só com você, pessoas que falam como você, que pensam como você, que se expõem como você, entre aspas, né, que você pode se expor até a página 15, senão de repente você pode encanar. Aliás, se você estivesse nativo, você não poderia ser mais candidato, né? Hoje é só na reserva. Não, ainda pode? Quem está nativo eles estão com esse projeto. Tem que desincompatibilizar, mas depois se perder pode voltar? Existe um problema assim, se você tiver menos de 10 anos de carreira, não volta mais. Não volta mais. Mais de 10 anos você volta. Pode voltar. Tá, só que agora eles não querem nem que a gente concorra. Porque o pessoal que é militar, eles têm um tipo de formação que não combina com a política, né? Exato, mas... Eles gostam das coisas certas. Certo, exatamente. A gente volta já. Ok, estamos de volta aqui com o nosso De Frente com a Notícia, de frente aqui com o Coronel Paganoto. O papo realmente está muito bom. Poderíamos até contar essa história que você contou agora aí a respeito do presídio, que é interessante. Pode ser? Porque a gente estava brincando aqui dizendo que se eu e você falar para mais, nós vamos ser presos na coautoria, né? Pelo menos a gente vai ser coautor, no caso aqui ele vai me defender, vai nada, porque você vai estar preso. Não, eu vou estar preso junto contigo. Você veja bem, né? Você acha que a gente chega nesse ponto de parar, pensar e ter medo do que falar? Você imagina para mim que eu estou com o microfone na boca todo dia, já faço isso há mais de 40 anos. Parar, pensar, às vezes sai, lógico, né? De repente, e o ouvinte que de repente está e fala o que a gente quer falar e tudo mais, né? Mas não pode ser, né? Pode ser. Tem alguma coisa errada acontecendo. Você acha que isso muda a médio prazo? A curto prazo não, a médio prazo? Não, porque são dois fatores. Um fator é o interesse político-judicial, que misturou, né? Antigamente existia a justiça e a política, agora está tudo bagunçado. Você acha que o juiz é político? Se ele vai ser escolhido pelo político, ele é o quê? Nenhum político vai escolher o cara sem ter vínculo.
Eu não sei quando esse programa vai pro ar, vai ser na próxima semana, mas hoje, no assunto aqui do Jornal da Notícia, que eu apresento todo dia, 6 horas da manhã, acordo às 4 todo dia há mais de 40 anos, tá? Então é o seguinte, ontem teve uma reunião do Alexandre de Moraes, do presidente do jantar, né? E também do Alcolumbre. São todos funcionários públicos, para começar, desde o presidente até o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro do Supremo Tribunal Federal se reunindo com o presidente da República e o presidente do Senado para falar sobre o quê? Nós estamos há 2 meses das eleições. Você não vai falar nada, eu sei. Eu não consigo imaginar. Você não vai falar nada, eu sei. Eu nem consigo imaginar essa conversa nessa mesa. Deve ter sido sobre a Copa, sobre o Neymar, que vai aposentar. Deve ser isso. Então você veja bem, realmente a gente está sendo tratado como um palhaço aqui. É difícil, né? Em vários pontos. Mas vamos voltar aqui para um assunto. Mas aquela questão do presídio que você me perguntou, porque nós brincamos, eu falamos, nós vamos 2 ser presos, ele falou, só que você vai se dar bem que você vai para o presídio militar. Eu vou para a cadeia junto com as criancinhas vítimas da sociedade. Então, é assim, ó. O presídio militar, ele é uma unidade prisional, tanto que quem cuida do presídio não é a polícia militar. Ela faz a gestão, tem um coronel comandante que faz a gestão, mas quem realmente manda e cuida do presídio é o juiz corregedor, que o tempo inteiro está ali fazendo correção, né? E esse juiz corregedor, todo mundo conhece, é um cara rígido, mal conversa. Eu vou contar um caso aqui, nem sei se eu deveria, mas eu vou contar. Deixa eu pensar como é que eu vou contar esse caso. Um amigo policial foi preso, tá? Preso por homicídio. Sim, mas no presídio da polícia. Da polícia. Certo, lógico. E ele estava com um problema sério de saúde. E ele pediu uma audiência com o juiz corregedor para expor o problema dele, para ver se haveria possibilidade ou não de ele progredir de regime para o regime aberto, para ele poder fazer o tratamento da doença. Para ele se cuidar. Na conversa da audiência, o juiz virou para ele e falou assim: você está indo no banheiro sozinho ou acompanhado? Ele, sozinho. Você está conseguindo fazer as suas necessidades e terminar com a própria limpeza, asseio? Ele, sim. Então você está bem para cumprir pena. Foi essa a resposta para esse policial. Entendeu? Então, assim, não é um juiz. Esse aqui é aquele magistrado de carreira mesmo, sabe? O cara sério. Aquele cara que não vai facilitar a vida de alguém que ele entende que foi culpado por um crime. E aí o que eu conto para você é assim, ó, existe toda uma narrativa bem imbecilizada de querer achar que na polícia militar há um corporativismo para coisa errada. E eu, em 35 anos, eu não vi isso. E eu te dou milhares de casos para te provar isso. E você vai ver que tem um caso emblemático da polícia agora sendo julgado, e vamos ver qual é o resultado disso. Você diz daquele que matou a esposa, isso, que também era policial. E olha que interessante, nós tivemos uma decisão recente... Aliás, deixa eu me retratar aqui, né? Ninguém sabe se foi ele que matou ainda, ele não foi condenado. Não foi condenado. Certo, então eu falei bobagem aqui. A gente imagina, mas não pode falar. Não, mas é assim, a gente precisa confiar na justiça. Precisa. É da raça humana. Se a gente não tiver uma justiça, é feio que eu vou falar, uma justiça justa, acabou. Porque a última instância de não chegar na desordem total da sociedade é uma justiça que não promove justiça. É o caos. Hoje as pessoas têm um mínimo de civilidade, as poucas que ainda têm, porque ela fala assim, se eu fizer qualquer besteira, eu vou responder em juízo e posso ter minha liberdade cerceada. Então, o que mantém uma sociedade, ou deveria manter uma sociedade em paz, é a justiça. É ela que promove isso, entendeu? Então, a gente, como ser humano, tem que acreditar que há uma justiça, porque senão a gente se perde. Se você realmente perder total confiança na justiça inteira do país, a gente chegou no caos. Posso fazer uma observação?
Eu, pelo menos, acredito que a justiça para uma determinada parte da sociedade, para outra determinada parte da sociedade... Se você tivesse um medidor da sua crença na justiça, ela está baixando, mas ainda não chegou no zero. Não, está longe disso. Isso. Está longe disso, mas ela não, está longe também de onde deveria estar. Isso. Concordo com você. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, existe toda uma narrativa. Outro dia mesmo tem um cara de Ministério Público, cara muito forte de TV, de imprensa, tal, formador de opinião, que ele foi entrevistar o presidente do Tribunal de Justiça Militar, que não é um coronel, é um juiz de carreira, magistrado. Ele fez várias colocações que o outro foi dando nele com toda a educação e bem-querer dos operadores do direito, e você percebia que ele desconhece completamente as coisas. Vou dar um exemplo pequeno, se você assistir esse programa. Eu até cheguei a fazer um corte e soltar na minha rede, porque me deu vontade de gargalhar, mas eu não queria comprar briga com essa pessoa, porque ele me esmaga. Até porque ele é da carreira do Ministério Público. Você está falando do apresentador? Ou do apresentador. Se tem um tipo de gente que você tem que sonhar a vida inteira e nunca arrumar briga, é promotor e juiz. Não compre briga com essas pessoas, que você vai perder. E aí, mas eu não aguentei, eu fui obrigado a fazer, porque ele quis dar a entender na pergunta. Sabe a pergunta que você já dá a opinião? Ele quis dar a entender o seguinte. Faz a pergunta respondendo. Ele quis dar a entender o seguinte, que tinha sido muito bom, mas ótimo, ter migrado da Justiça Militar para o Tribunal do Júri o julgamento dos policiais militares que cometiam homicídio. Dando a entender que quando eles eram julgados pela Justiça Militar havia corporativismo. Sabe o que o presidente do tribunal falou para ele? Você está enganado. Você sabe que no júri tem um monte de casos que a gente sabe que cometeu e eles são absolvidos, porque no júri quem define a sentença é o 7 do povo. E o povo está cansado com o crime. O povo, quando vê lá que quem morreu é bandido, a tendência deles absolverem os policiais é lá em cima. Quando era na justiça técnica, os caras ficavam presos nas provas e o número de condenações dos policiais era muitíssimo maior do que hoje é no Tribunal do Júri. Foi um tiro no pé essa decisão. O outro ficou com cara de tacho. Então, a narrativa que é feita muitas das vezes é para levar as pessoas a crerem em coisas que a gente que vive essa realidade sabe que não é. E eu estava te contando que por algumas vezes que eu tive ocorrência com troca de tiro, eu era afastado e eu era jogado no presídio militar para ficar lá de castigo trabalhando como oficial de dia. Mesmo sendo uma troca de tiro justa, como você fazendo a legítima defesa. Esse questionamento não há quando há pressão por queda de letalidade. Não tem. Ninguém quer saber como foi a ocorrência. Deu resultado morte, afasta. Esse é o padrão. Funciona até hoje. Funciona. Se um policial mata um bandido em legítima defesa, ele é afastado. Cria-se aquela história de quando você quer criar normas para dar um recado que você não pode dar às claras, até a instituição ela cria um programa que vai melhorar o seu psicológico. Então você precisa ser afastado porque foi um trauma na sua vida. Então eu vou te afastar, você vai falar... Você teve algum trauma matando bandido? Não. Nenhum. Dormi tranquilo minha vida inteira. Certo. Foi escolha. Imaginei essa resposta. Os caras escolheram. Os que não escolheram isso estão vivos até hoje. Entendeu? Você tem que ter trauma quando você está fazendo coisa errada. Aí você tem que ter trauma. Na verdade não é trauma, né? É culpa. Culpa. Quem não dorme é porque tem culpa. Olha, eu durmo, cara. Eu gosto de dormir. Eu não tenho culpa de nada. Entendeu? Não vou falar para você que eu... em alguns momentos da minha carreira, eu me excedi na educação de rua. Porque é difícil, cara. Ontem uma aluna da faculdade aqui, da FAM, trouxe a problemática de policiais militares ou civis, ou municipais, que às vezes abusam nas comunidades, nas abordagens. Dá tapão, esculacha, xinga, tal. Aí eu falei para ela assim, primeiro é o seguinte...
Você, de um ambulatório, de um consultório, de um gabinete, achar que a rua é algo extremamente controlado e que quem está fazendo o papel de polícia está 100% equilibrado mentalmente, sem problema nenhum na vida, não está nem um pouquinho nervoso. Ele está preparado porque ele fez um curso de polícia, se for militar de 1 ano, se for policial civil de 4 meses, se for guarda municipal de 4 meses a 8 meses, que nós saímos tipo assim, ó, o cara top, perfeitão, que nada abala o psicológico dele. Esse é o pensamento da grande parte da população, que o policial ele não tem o direito de se estressar, porque ele é preparado para isso. Só que na prática, todo dia, dando pancada na pedra, a pedra vai furando. E aí, o que acontece? Você achar que as coisas dos abusos são abusos gratuitos do nada, aí que eu respondi para ela. Eu confesso que a minha instituição comete abusos. E as outras também. Eu não sou hipócrita. Você tem vídeo na internet, só você abrir o YouTube aí você vai ver em determinadas abordagens o cara tá respondendo, tá de mão para trás, o polícia cata a mão dele, uma orelha encosta na outra. Se eu falar que isso não acontece, vai todo mundo agora entrar no chat e falar mentiroso, safado, tá protegendo a própria instituição. Então que há abuso, eu sei que há. Mas eu vou te falar, não foi uma, nem duas, nem 10, foi muitas vezes de eu estar andando com a viatura em determinados lugares. Tá a mulher na calçada com os filhos pequenininhos desse tamanho, ó, 4, 5, 6 anos. Eu passar com a viatura e fazer assim, ó. E aí, tudo bem, garoto? O moleque fala assim, verme. Esse lugar onde a gente é tratado assim, você acha que qual é a chance de numa abordagem o giro sair porque o cara vai te chamar de verme? E a hora que você der o tapão na orelha dele, foi aí que foi filmado e ele fala assim, ó, ele tava respeitando. Eu chamei de verme? Nunca. Chamei de senhor. Então, tá certo o tapão? Não tá certo. O policial é capaz de perder a farda e ser expulso por abuso de autoridade e lesão corporal. Mas é difícil controlar isso. E você sabe o que eu falei para a mulher ontem? Eu falei assim, você sabe qual é a organização no Brasil com o maior número de suicídio? A Polícia Militar. Então, os policiais militares estão botando arma na cabeça e se matando. Você já viu bandido fazer isso? Que isso? Mas eles que são os oprimidos? Então. O oprimido não se mata. O opressor fica dando tiro na cabeça. Então, vamos entender que há uma guerra nas ruas onde há total falta de respeito, há ameaça mútua, há sim uma vontade de fazer maldade muito complicada. Hoje, você para um pai de família que está com a esposa do lado e as crianças no carro, estacionado em cima da calçada, o idoso tendo que dar a volta, você vira para ele e fala, ô grande, você está parado em cima da calçada, velho. O cara fala, ô, vai procurar ladrão, meu, me deixa em paz. Aí você fala, eu vou multar, ele multa. Fala, não, agora eu vou guinchar. Aí ele desce e quer vir para cima. Aí a mulher, pô, vocês são tudo filha da puta, vocês querem, eu sou trabalhadora. Aí começa aquela zica, a comunidade vem pra cima. É assim mesmo. É por isso que é ruim. E sem contar na parte, porque o policial tem família, o policial tem mulher, o policial tem filho. É nada, nós vemos tudo de Marte. Foi tudo de chocadeira. E tem mais, né? Você veja bem, hoje aconteceu algumas coisas. O policial militar de São Paulo, por exemplo, ele ganha quanto menos que um policial de Brasília? Eu posso aqui já olhar que eu recebi essa tabela? Não, eu vi essa tabela. Comentário hoje, por isso que eu estou fazendo. Então, porque é uma diferença muito grande. Eu já vou abrir aqui para você, ó. Hoje, e esse valor que eu estou te falando é o valor médio somando todos os cargos e dividindo, né? Então, o que está escrito aqui é assim, ranking de salário das PMs. O estudo leva em conta a renda média bruta dos agentes. Renda média. Então, São Paulo, ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A gente é um estado pobre, né? Sim. Nós estamos no 19º lugar do ranking. São 27 estados da federação. São Paulo a gente está conseguindo ganhar do Pará, do Mato Grosso do Sul, da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Pernambuco e do Maranhão. Agora, assim, a gente consegue, né, perder até para o Acre, Rondônia,
Rio de Janeiro, Amazonas, Roraima, Ceará, Tocantins. São todos os estados que ganham mais do que o policial aqui de São Paulo. A renda média bruta do Goiás, que é o melhor salário da Polícia Militar, é 15.687. 15 mil? Mas é renda média. Tá, isso é para oficial ou não para soldado? Não, pegaram tudo que é gasto e dividiram. Entendeu? Então eu vou dizer para você que um soldado lá em Goiás deve estar ganhando, sei lá, uns... 6, 7? Não, mais. Uns 9. Lá em Goiás? É a mais bem paga. É a número 1? É a número 1. Vamos colocar 9. Vou colocar 10 para arredondar aqui, só para falar. 10 um soldado. Um soldado que está entrando agora? Deve estar por aí, uns 9 mil. Pô, põe na internet aí, salário inicial em Goiás do soldado da PM. Tá. O soldado da PM de São Paulo é 5 mil quando entra. Então você veja bem, querido telespectador. Mas 5 mil bruto, tá? Bruto, aí você tem um desconto. Vai receber 3.900, agora não paga imposto de renda, segundo... Paga. Né? Não. Segundo... não. Aquele que tem menos de 5 pegou na... Mas você vai ver... Olha lá, nem é o que nós falamos, ó, 7.800 lá em Goiás. Lá em Goiás, 7.800. Vê o de São Paulo, inicial do soldado de São Paulo. Inicial. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o cara... Que nem eu falei, tem mulher, tem filho e tudo mais. É o cara que sai... Olha lá, 5.400 em São Paulo. 5.400 em São Paulo, olha a diferença. Eu acho que a isenção para o imposto de renda deve ser 5.399, que é para o PM pagar, porque a gente é uma raça que pensa num pessoal... Azarado? Que o governo gosta de ajudar. É PM. Tá. Viu? Agora você imagina, só para a gente encerrar, que estamos no bico aqui... o cara sai e não sabe se volta. Essa é uma realidade, todo mundo fala isso e é verdade. Ou se vai para cadeia, né? Ou se vai para cadeia, porque de repente pode matar um bandido e pode ir para cadeia, que nem você foi, não para cadeia. Você foi visitar lá o presídio durante 3 meses para consertar o seu psicológico, né? Para de repente botar a sua cabeça no lugar, né? E você veja bem, não dá, né? 5.400 em São Paulo. Eu sei que são 150 ou 130 mil soldados do estado de São Paulo? Não, 82 mil policiais militares. Então, não sei que esse 150 que você viu está somando com quem está aposentado. Pode ser exatamente. Somando o aposentado com a ativa dá esse número. Então são 84 mil. E falta, hein? Falta 14 mil. Tem 14 mil claros no São Paulo. Tem 14 mil vagas aqui no estado de São Paulo. Isso. Agora você veja bem, você está aqui em Americana, tudo bem, é uma área que já foi tranquila, não é tão mais tranquila como já foi, né? Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré, a região da Grande Campinas, que eu falo que é uma região muito rica, desenvolvida, mas cheia de problema. Tem problema desse seu policial aí, mas é difícil do que Itaquá, Arthur Alvim... Os lugares que eu trabalhei. Os lugares que você trabalhou lá em São Paulo, por exemplo. Grajaú, Parelheiros, Brasilândia, Capão. Isso aí é a perifa de São Paulo, onde nada contra pessoas que moram lá, muito pelo contrário, a grande maioria são todos trabalhadores, pessoas que inclusive se ferram todo dia, que para vir trabalhar é 2 horas de ônibus para vir ou mais e 2 para voltar. Então passa metade da vida dentro do ônibus, certo? E os bandidos dominam toda essa área. Morro do Rio de Janeiro, veja bem o que acontece por lá, né? Mas estou falando de São Paulo. Ô Coronel, como sempre foi um prazer, nosso tempo acabou, mas eu torço para que de repente você consiga uma vaga e se conseguir e esquecer da gente, vai tomar pau todo dia aqui no jornal. Tá gravado aí, ó. Vai tomar pau todo dia aqui no jornal, tá? Porque de repente a gente tá aqui... Essa região aqui, ó, se eu tiver êxito em outubro, vocês vão me ver muito aqui. Até porque eu vou montar o escritório aqui. O Paulo Scalca é a pessoa que vai ficar à frente do escritório. Então eu vou estar sempre não aqui. Só em você, mas pessoas que pensam como você, que fazem como você, que de repente tem que ter uma vaga aí. Você é estadual, certo? Estadual. Ou estadual, ou então no federal. Pessoas que... Tem gente que pensa nesse país. São 513 deputados federais. Estadual, acho que são 94 aqui. 93. 93 aqui no estado de São Paulo. Cada partido acho que tem 93 candidatos. Então você veja bem, impossível que a gente não consiga fazer uma maioria de gente que pensa, e pensa para ajudar aí a população de várias maneiras. Não só na sua maneira na segurança, mas tem a saúde, tem a educação, que eu falo há tempos, que é o que muda o país, a educação. Se você conseguir fazer a coisa certa hoje, é para daqui 40 anos. Que você vai ter resultado. Você não vai ter resultado o ano que vem. Ontem eu fui perguntado na palestra se eu fosse eleito, onde eu ia colocar mais energia e as emendas.
Porque a força do deputado hoje está muito mais nas emendas do que no processo Sim, legislativo. aliás, emenda para tudo quanto é lado também, né? Você chega a receber 80 milhões de emenda. Eu coloco muito mais na educação e na assistência social do que na segurança. Do que na segurança. Porque isso vai mudar um dia. A segurança não está faltando equipamento. Com o que tem, a gente dá conta. É só manutenção. Está faltando valorizar o homem. E com emenda eu não mudo salário de polícia. Eu pressiono o governo para fazer. Esse vai ser o meu papel. Pressionar o governo para enxergar o policial penal, para enxergar o policial civil e o policial militar como deve. Para de comprar Corolla Cross, pistola Glock, fuzil FN e deixar lá dentro 2 esfarrapados que não tem um dia para ficar com os filhos. Porque os caras estão trabalhando 12 por 36, dia sim, dia não, e na folga fazendo degem. Então achar que 5 dias no ano para o cara ver a família dele é bom, não dá certo isso. Funciona. Não funciona. Então nós temos que... então eu não quero aumentar salário, diminui a escala. E segura o reg que vai aumentar a demanda. Vai dar mais problema na área de segurança. Agora, não esfola uma tropa, quase que escraviza, dobra o trampo deles, fazendo eles vir na folga para aumentar o salário e virar um monte de zumbi. Aí não. Porque esse cara nem dorme direito, né? Coronel, um abraço. Obrigado, prazer, não. sucesso, viu? Gente, muito obrigado pela participação, pela audiência. Temos ainda essa semana, na próxima, até o dia 14, ainda a possibilidade de entrevistas aqui com os candidatos a deputado estadual e federal. Esperamos estar ajudando você a escolher o seu, tá bom? Muito obrigado e até lá.